Oi, eu sou a Mariana do The Vegas e hoje nós vamos falar sobre planejamento de viagens. Quem ouvir, o que ler, onde buscar informações. Planejar a viagem é essencial e te ajuda a economizar tempo para quando você chega no lugar. Então eu vou dar algumas dicas de como fazer um planejamento de viagem com sucesso. 1. Defina o seu destino. Ficou parecendo autoajuda. Bom, é muito importante definir o seu destino e é o primeiro passo de toda viagem de sucesso. Então você precisa pensar se você tem alguma meta, se você quer conhecer alguma coisa nova, se é explorar um continente novo, se é comer até não aguentar mais, praticar o inglês, praticar uma outra língua, se é inverno e quer curtir alguma coisa do frio, ou é verão e quer praia, ou quer fugir do frio no Brasil. Tudo isso você deve levar em consideração e com isso você vai definir o destino que você vai. E aí é só o começo da brincadeira. 2. Vistos e vacinas. Depois que você já escolheu o seu lugar, preste atenção se exige visto para você chegar. Muitos lugares o visto demora, é burocrático, então isso deve ser uma das primeiras providências para a viagem. Veja se seu passaporte está em dia. Muitos países também exigem que você tenha uma determinada validade do passaporte, então começa a fazer todas essas contas e vê se você precisa ir atrás de alguma burocracia. Também tem países que dispensam o visto, mas exigem que você, antes de chegar, preencha um formulário e pague uma taxa. Quem vai para Dubai, por exemplo, é assim que funciona. Então, veja exatamente a parte burocrática para entrar no país e já veja isso com o máximo de antecedência para dar tempo de providenciar tudo. Vacinas também é um ponto importante. Há países que exigem que o visitante tenha alguma vacina, principalmente a vacina da febre amarela. Então, durante a sua pesquisa, já descubra se o país exige que você tenha determinada vacina e tome a vacina. Até porque tem muitos lugares que exigem que a vacina tenha sido tomada até uma determinada antecedência para ela fazer efeito quando você chegar. Então, não deixa para tomar no último momento. E uns 15 dias antes de viajar também, confirme se o lugar ainda não pede nenhuma vacina, para dar tempo de as regras mudarem e você ter tempo de se imunizar. Não é neura. Isso aconteceu com uma amicíssima minha. Ela descobriu no check-in para Cuba que 8 dias antes tinha mudado as regras e precisava ter vacina contra a febre amarela há pelo menos 10 dias. E ela não tinha, ela precisou remarcar a viagem. Então, não é neura, precisa, e quem não tem corre o risco de voltar. Isso é muito importante na hora do seu planejamento. 3. Pesquise muito. A internet, é óbvio, é o primeiro ponto de parada para tudo nesse mundo, para quem busca informação. Então, use bem a internet. Eu vou dar algumas dicas legais de sites. O primeiro que a gente usa muito é o Wikitravel. Ele é um parente da Wikipédia, tem a mesma cara e serve para dar informações turísticas sobre lugares. Então, tem aquela mesma carinha da Wikipédia, ele é colaborativo e ele tem informações muito úteis de quem já foi para os lugares sobre história do lugar, melhores destinos turísticos, restaurante, bar, hospedagem, dicas de sobrevivência, dicas de segurança. Ele é muito legal porque ele é constantemente atualizado e dá para pegar a visão de pessoas que realmente foram para os lugares. Assim como a Wikipédia, a maior parte do conteúdo é em inglês, mas também é uma hora de dar uma praticada. E pra gente, a gente faz um negócio muito legal que pra gente virou ritual de viagem. A gente imprime a Wikipédia do destino que a gente vai, a Wikitravel do destino que a gente vai, e a gente vai lendo no avião. Faz meio que parte do nosso ritual de viagem, e aí quando a gente chega, a gente já tá na cabeça fresquinho o que é o lugar e o que a gente quer fazer. Então, Wikitravel é a primeira dica. A segunda dica é o famoso e onipresente na internet TripAdvisor. O TripAdvisor, para quem não conhece, é um site que reúne um monte de informações sobre todos os lugares turísticos do mundo. E ele ajuda, por exemplo, a reservar hotel, ele te classifica os hotéis mais bem avaliados, já te dá preço, você consegue reservar quase que por lá. Te dá os principais pontos turísticos, sempre com avaliações de quem já foi. E um dos pontos mais úteis do TripAdvisor é a seção de fórum. Todo ponto turístico, toda cidade turística tem um fórum que, se você tem alguma dúvida, você pode perguntar para as pessoas e muitas pessoas bem intencionadas e com boa vontade geralmente ajudam. Assim como o Wikitravel, por ser colaborativo,
imensa maioria das informações são em inglês, principalmente nos fóruns, mas já dá para pegar bastante coisa muito bom, muito útil no TripAdvisor. E falando em conteúdo em português, o Viagem na Viagem é um dos maiores sites brasileiros de turismo. Ele é feito pelo Ricardo Freire e por sua equipe, e é um site super completo sobre, acho que todos os destinos do mundo. Assim, é difícil encontrar qualquer assunto que não tenha sido coberto pelo site, pelo portal Viagem na Viagem. Ele é legal porque, além de ser informação em português, ele dá informações sobre a perspectiva do brasileiro. Então ele é bem interessante e o próprio pessoal do site responde dúvidas de quem comenta nas páginas. Então Viagem na Viagem também é uma dica muito boa de conteúdo de viagem para quem quer conhecer um lugar novo. YouTube, sim, este que vos fala. Tudo que você quer procurar de informação no mundo, você encontra no YouTube. Então use isso para as suas viagens também. Então coloca no YouTube o nome do destino e você vai poder ver documentários, vídeos institucionais, vídeos de quem já conheceu o lugar. E aí com tudo isso você vai levantando as informações e vendo de bandeja um monte de imagens e dados e informações sobre o seu lugar de destino. É legal porque você consegue otimizar o seu tempo. Então, antes de dormir, bateu aquele tédio, assiste um videozinho no YouTube, ou quer dar uma pausa no trabalho, coloca o vídeo para tocar, e aí com isso, meio de graça, já cai na tua cabeça um monte de informação legal e você vai matando a curiosidade e sentindo um pouco o gostinho da viagem. E os guias de viagem em papel? Bom, por muito tempo a gente achava que os guias eram um trambolho ultrapassado e desnecessário. Isso porque quando a gente começou a viajar, os guias que a gente comprava, eles não falavam a nossa língua. Então, por muito tempo a gente não usou guia, até a nossa viagem para Transiberiana, que a gente achou que ia ser prático ter todas as informações compiladas, e a gente comprou o guia do Lonely Planet. Foi uma escolha muito acertada, a gente gostou muito, e aí a gente aprendeu que, como tem vários tipos de turista no mundo, também tem vários tipos de guia de turismo que fala com cada público diferente. E a gente percebeu que tem alguns determinados guias que nós somos o público e que falam a nossa língua. Então a gente mudou completamente a nossa ideia a respeito dos guias de turismo e a nossa recomendação é: encontre um guia que fale a sua língua. Tem guia que foca em luxo, tem guia que foca em aventura, em economia. Então encontre o guia perfeito para você. É muito legal ter o guia em papel. Primeiro porque você não depende de internet, em alguns lugares você não quer contratar pacote de dados e você tem todas as informações na mão. E geralmente os guias eles são feitos com uma maior apuração jornalística, então as informações são mais confiáveis e você consegue navegar melhor com ele. Ele é muito mais bem escrito, você não fica dependendo das informações do que qualquer pessoa coloca na internet. Só uma recomendação que eu tenho eles são naturalmente em papel, não são atualizáveis. Então, informações que dependam de atualização, que podem mudar a qualquer momento, como horário de funcionamento de uma atração turística, endereço de um restaurante, verifique antes. Se for alguma coisa muito crucial e que você não pode perder tempo, veja se essa informação está atualizada antes de confiar cegamente no guia. Isso aconteceu com a gente durante a Transiberiana. A gente estava numa cidade da Rússia e a gente andou, a gente queria muito uma cerveja gelada, aí a gente viu no guia um lugar que era maravilhoso, quando a gente chegou o lugar não existia mais. Então, só dá essa conferida. E uma outra boa notícia é que muita gente, depois que viaja, se desfaz dos seus guias. Então, em sebo, você encontra muito guia de viagem legal por um preço bom. Pode ser que eles estejam mais desatualizados, pode ser que eles sejam mais antigos, mas vale a pena dar uma procurada em sebo. Eu até vou deixar o link de um sebo super legal de São Paulo para você dar uma procurada e aí quebrar esse preconceito e perceber a importância de um guia impresso também. Pediatra, principalmente se a sua criança for pequena. Você provavelmente vai ter alguma consulta com o pediatra até a hora da viagem, então converse com ele sobre a viagem, explique para onde vocês vão e peça para ele uma receita com os remedinhos básicos para a viagem. Remédio para enjoo, antitérmico, tosse, esse tipo de coisa. E leve a receita original. Tem alguns países que podem te pedir na entrada, durante as inspeções, a receita do remédio para entender o que você está fazendo com ele. Então, receita original e remédio na embalagem original também.
E falando em saúde, não se esqueça de contratar o seguro viagem. Não é frescura, tem muito país que só deixa o turista entrar se ele comprovar que ele contratou o seguro. A Europa, por exemplo, o cara pode não te pedir na imigração, mas se ele te pedir, você tem que ter, e se não tiver, você volta. Então é importante ter seguro sim. Muitos cartões de crédito oferecem a cobertura de seguro, então verifique se o seu cartão te dá essa facilidade sem você pagar nada mais por isso. E também porque nunca se sabe quando pode acontecer um imprevisto e você tem que estar coberto. Aconteceu comigo. Uma vez que a gente foi para a Itália, eu contratei o seguro, mas eu dei uma mancada que um determinado dia eu não estava coberta pelo seguro e eu quebrei o pé nesse dia. Resultado, 300 euros de conta de hospital. Então, não deixe de fazer seguro, mesmo se o país não exige. Imprevistos acontecem e custam caro, em euro ou dólar, então não deixe de contratar o seguro. E falando em custo, na próxima semana eu vou dar dicas de como economizar na viagem, como economizar durante o planejamento de viagem. Então, fiquem ligados, curtam esse vídeo. Se vocês ainda não seguem o canal, se inscrevam no canal e beijos e boas viagens!